Bom dia, pessoal. Fazer a frequência ali, né? Então, apontar o celular para ali. Sim, e ele registra a participação? Isso. Olha, pessoal, você pode registrar a participação de vocês ali. Já fizeram isso? Ok, muito bem. Então, essa aqui desse ano de 2024 é a nossa primeira sessão anatomoclínica, né? Quantos de vocês está participando pela primeira vez da sessão anatomoclínica? Só assim levantando a mão. Certo. Então, alguns já participaram, já conhecem a sessão anatomoclínica. Pode chegar, por favor. Por favor, por favor. Pode chegar. Então, pessoal, como alguns não conhecem a sessão anatomoclínica, essa sessão do hospital, já de muitas décadas, né? Só que ela passou também algum tempo sem ter essa sessão. Certo? Razões. Uma delas, né, que é um cenário que vai mudar, é que o hospital passou um tempo sem realmente realizar autópsias como se fazia no passado. Nós temos feito aqui excelentes sessões, algumas de casos que são do Hospital Couto Maia, sessões excelentes, e nós vamos dinamizar as autópsias no hospital. De que forma? Uma forma diferente de fazer autópsia. Porque nós fazíamos autópsia no passado, aquela autópsia que você abria o abdômen do paciente, você abria o tórax do paciente, você tinha que realmente buscar tecido cerebral, quer dizer, só que hoje a gente faz autópsia chamada minimamente invasiva, né? Obviamente o professor Washington já conhece bastante isso aqui, e tem pessoas, por exemplo, Geraldo, que é uma pessoa que trabalha na Fiocruz, tem muita prática disso. Então, o que é que nós fizemos aqui? Foi uma das coisas que a gente assim, disse, olha, o hospital precisa ter autópsia, e precisa ter autópsia minimamente invasiva. Então, para isso, o que é preciso? Preciso treinar pessoas, tá certo? Nós tivemos que fazer, estamos fazendo um convênio com o serviço de verificação de óbitos, porque aqui vão ser treinados residentes de radiologia, residentes de patologia e professores para a realização de autópsia minimamente invasiva. Por que ela precisa de treinamento? Porque é uma autópsia direcionada com ultrassonografia, não é certo? Então as pessoas precisam ser treinadas em visualizar o que eles querem exatamente retirar o tecido, né? E aí a gente vai ter anatomoclínicas muito interessantes, né? Como elas eram no passado. Até eu diria até mais interessante que no passado, porque hoje a gente tem a riqueza da imagem, tá? Do radiologista. Naquela época que a gente tinha tanta anatomoclínica, a gente não tinha as imagens, a riqueza de imagem de não só ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, né? O que torna a sessão muito mais interessante. Então, eu fiz essa colocação aqui. Quando a gente faz uma anatomoclínica, de modo geral, você não sabe qual é o diagnóstico da paciente, né? Só quem sabe é o privilegiado patologista, é o único que sabe e a gente não sabe. Esse paciente aqui, vocês estão vendo que ele já começa dizendo que ele tem lúpus eritematoso sistêmico. Não é verdade, Gustavo? Mas o fato de ter o diagnóstico não significa que tenha muita coisa para ser discutido o caso também. Quer dizer, como é que ele evolui, se fez alguma complicação, né? E, às vezes, alguma surpresa ali está sendo guardada ali pelo patologista para nos mostrar. De forma que eu tenho uma expectativa que vai ser uma excelente sessão, né? E eu vou passar aqui, nós vamos ter a apresentação. Deixa eu ver de novo, foi Sara, vai? Sara, ela é residente de nefro, residente de nefrologia, e como ela conhece inclusive o caso, né? Ela vai fazer a apresentação. Gustavo, né? Que é um dos mais novos professores
professor está aqui, né? Tem quanto, já tem 5 anos de professor? 2 anos? 2 anos. Um dia desse ele foi meu aluno aqui de PIBIC, né? Foi um dia desse. Já está aqui como professor, já tem doutorado, tudo mais, está como professor. E é um médico aqui de reumatologista muito bem treinado. Será um prazer. Professor César, a gente tem que render aqui, se baixar aqui o corpo aqui para reverenciar a competência radiológica dele e aqui dos patologistas aqui, que eu admiro bastante, que é o Washington. Então vamos ter uma sessão. Sara, por favor. Deixa eu falar só uma coisa. Essas sessões não existiriam se não tivesse realmente ajuda aqui, muito importante. Tem a professora Cristiane Machado, né? Que ajuda a fazer os casos. Esse caso aí ela fez com a ajuda, inclusive, da residente, né? Para organizar o caso. E nossa aqui, colega aqui, professora, que já se aposentou, voltou novamente a ser professora Elvira, né, que vai buscar os casos. De forma que esse trabalho é um trabalho realmente muito importante. Eu não poderia fazer isso de modo algum sozinho, né, tornar essa sessão realidade. Ok, pessoal. Eu estou dizendo que eu voltei como voluntária. É um programa que existe na universidade, chamado de PROPAP, para os professores que querem continuar sem vínculo empregatício, a colaborar com a questão do ensino, da pesquisa. Então, eu estou aqui como voluntária. E voluntária, viu? Excelente qualidade. Muito obrigado, viu, Elvira? Por favor, Sara. Bom dia, meu nome é Sara, eu sou residente do 2º ano de nefrologia e hoje vou estar apresentando aqui com vocês a sessão anatômica. Bom, o paciente se trata então de BSG, ele tem 25 anos, é natural de Camaçari e tem, assim, de nota na sua história prévia, um passado de etilismo. Ele consumia cerca de uma lata de cerveja por dia e aos fins de semana ele bebia um engradado de cerveja. Mas há um ano, desde que ele teve determinado diagnóstico, ele havia cessado o consumo. Bom, tudo começa, na verdade, vocês vão perceber que a história médica atual dele se entrelaça muito com os antecedentes médicos dele, porque é um contínuo, na verdade, da sua evolução. Em 2022, ele foi diagnosticado com lúpus. Na época, ele abriu um quadro de artralgia, manifestações cutâneas, e também tem um painel sorológico. Ele teve um anti-SM reagente, um FAM pontilhado fino 1/640 e um anti-RO também reagente. E na época também tinha um anti-DNA reagente de 1/80. Ele ficou sendo acompanhado no interior com a reumatologista e na época foi prescrito com hidroxicloroquina e prednisona na dose de 60 mg dia. Em março de 2023, ele apresentou a primeira intercorrência relacionada ao seu diagnóstico de lúpus. Ele abriu um quadro de glicerosite, foi internado no hospital do subúrbio. Ele se recorda que teve um derrame pericárdico volumoso, chegou a precisar de drenagem no momento. E, posteriormente, em julho de 2023, ele abriu um quadro de gastroenterite. Na época, ele chegou a fazer uma IPA. Foi internado inicialmente com a creatina de 0,8, evoluiu para 2,6, mas apenas com medidas clínicas de expansão volêmica, ele recebeu alta com a creatinina de 0,9. Após apresentar essas duas intercorrências, a reumatologista que o acompanhava achou melhor introduzir a azatioprina, começou com a dose de 100 mg ao dia. Porém, apesar disso, o paciente evoluiu com outras complicações. Ele referia náuseas, vômitos, enfim, parecia um quadro de intolerância gastrointestinal. Por conta própria, ele suspendeu essa azatioprina em janeiro. Antes mesmo de suspender, ele já referia que estava apresentando artralgia e lesões de pele também eritematosas já estavam surgindo. Então, até que em janeiro ele piorou desse quadro clínico, ele começou a apresentar artralgia, perda ponderal. Há um relato até de que no início do diagnóstico ele teve uma perda ponderal de cerca de 30 quilos, febre e lesões de pele. Eram lesões de pele na região malar, ele também tinha placas eritematosas que não eram pruriginosas, começavam como vesículas, erodiam depois de formar pústulas e ficavam com a mancha eritematosa, associada a dispneia e dor pleurítica há cerca de 20 dias.
Ele procurou a reumatologista na época. Nos exames laboratoriais dele, o que chamava atenção era anemia, plaquetopenia. Eu tentei colocar aqui apenas o que a gente tinha de achado positivo. Havia consumo de complemento, o anti-DNA também era reagente, mas não tinha alteração no perfil hepático, bilirrubina também não estava aumentada. Então, a reumatologista, diante desses exames, solicitou internamento e regulação para cá, para o Hospital das Clínicas. Bem, na história dele, então, o que tinha de positivo nos achados eram úlceras em cavidade oral, associado a odinofagia e disfagia, as manchas eritemapruriginosas, na verdade, em tórax e costas, e também, posteriormente, surgiu em região malar, dor pleurítica e dispneia aos esforços, e dor precordial com irradiação para o dorso. Não parecia ser uma dor de caráter anginoso, parecia ser tipo B mesmo. Pronto. Bom, no exame físico, a admissão aqui na enfermaria, ele se apresentava ataque pineico, chegou a precisar de suporte de oxigênio, 2 litros por minuto, apresentava as úlceras orais, não tinha linfonodomegalias palpáveis nos principais segmentos, havia a manutenção das manchas que ele já havia citado previamente, murmúrios vesiculares reduzidos em base esquerda e as lesões hipocrômicas cicatriciais nos membros inferiores e ainda havia crostas nos membros superiores. E no exame físico, em relação aos sinais vitais, chamava atenção a hipoxemia e a taquipneia. Diante desse quadro clínico, então, se tivermos acadêmicos aqui que quiser contribuir, vocês pensarem em alguma possibilidade diagnóstica para esse paciente? Até faltou, ele deveria estar com o microfone também, para todo mundo ouvir também. Né? Então, assim, tem muitas possibilidades diagnósticas dentro de manifestações cutâneas de lúpus, mas algo que pode acontecer também são vasculites secundárias ao lúpus. Então, às vezes pode acontecer vasculites leucocitoclásticas, que costumam trazer manifestação de pele e ter manifestação pruriginosa, né, de levar uma lesão urticariforme. Não sei se parecia urticariforme, a gente não está vendo as lesões, mas poderia ser uma possibilidade de uma vasculite urticariforme associada ao quadro. De outros diagnósticos diferenciais que a gente poderia trazer também, poderiam trazer descompensação do quadro de base, manifestação sistêmica como ele tem. Seria interessante investigar causas infecciosas, é um paciente que tem imunocomprometimento, então, para justificar talvez essa dispneia que ele estava apresentando, essas manifestações cutâneas, por mais que talvez a probabilidade para testar seja um pouco mais baixa, mas avaliar a possibilidade de endocardite, de uma tuberculose, poderia ser possível também. É um paciente que tem doença reumatológica de base, então, por vezes, a gente pode pensar no desenvolvimento de uma doença infiltrativa secundária, como é o caso da amiloidose, que também teria uma manifestação clínica super diversificada, mas, enfim, falando de uma raropatia, né? A amiloidose seria difícil, e paciente que tem lúpus, a amiloidose já é mais difícil de ter essa associação, apesar de ser causado por, pode ser, né, amiloidose do tipo A, né? Poderia ser causado por doenças inflamatórias ou infecciosas. Acho que eu teria essas suspeitas, mas principalmente o mais provável seria a descompensação do quadro básico. Se identificando, você,
Diga seu nome e qual é o seu... Você é estudante aqui? Então, por favor. Eu me chamo Felipe Ais. Sou interna do primeiro ano agora, estou no meu segundo rodízio, no rodízio de clínica médica, rodando na enfermaria 1A. Monitor de cardiologia, orientando de professor Gustavo no TCC. Aí fica fácil, né, você fazer tão bem esse diagnóstico diferencial, com a qualidade dos professores que você tem, né? Dois que você citou aqui, realmente, assim, eu dou nota 10 para os dois. Muito bem. Então, ele já está colocando várias coisas, obviamente, depois aqui o professor Gustavo vai trabalhar com essa questão de diagnóstico desse paciente, mas a pergunta que Sara colocou, ele já mostrou, tudo bem, o doente já vem com o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, mas eu tenho que abrir realmente a mente, até me perguntar, eu estou diante de alguma complicação, né? Ele citou vasculite, né? Ele citou várias outras doenças, ele está pensando em algum imbricamento de doenças do colágeno. Vamos ver, Gustavo está ali depois para até dar seguimento ao pupilo dele, né? ao aluno dele, a discussão que foi feita. Por favor, Sara. Bem, em relação aos exames complementares, o paciente tinha uma proteinúria de 24 horas de 738 miligramas. Foi coletado no dia 14/1. O sumário de urina chamava atenção 2 cruzes de proteínas associadas a 24 piócitos, não havia hematúria ou cilindros granulosos. Para cá. Segurar para baixo. Pegar embaixo. Certo. Bom, creatinina na admissão do paciente era de 0,8, com ureia de 27, tinha uma albumina de 1,7 e um colesterol total de 240. A hemoglobina estava de 10,4, com bidireto negativo, embora tivesse um LDH elevado de 550 e bilirrubina de 0,49. Esse foi o primeiro exame de imagem que ele realizou na enfermaria diante dessa chegada com hipoxemia e taquipneia. Eu acredito que sim, professor. Sim, esse exame não traz grandes alterações. Ele demonstra derrame pleural, bilateral, e esse derrame leva a uma redução de expansibilidade da base dos pulmões, e, em consequência, nós identificamos atelectasias subsegmentares. Então, eu havia preparado uma apresentação do exame posterior. Mas do exame posterior. Né, desse exame não, porque não havia... Mas, se puder, você pode passar aí de novo, que eu vou mostrando. É essa a imagem. Uma sequência de cortes que vem da região no sentido céfalo-caudal, janela para avaliação dos pulmões. Vocês veem a coleção pleural já se manifestando nos dois lados, e na região basal, essas opacidades laminares que representam as atelectasias subsegmentares. Então, não tem manifestação de uma doença infiltrativa dos pulmões, e a manifestação é de restrição da expansibilidade pulmonar, acúmulo de secreção e, em consequência, as atelectasias subsegmentares.
Além dessas alterações que o doutor César citou, no laudo ele também referia a linfonodos mediastinais numerosos, sendo que alguns eram maiores, as dimensões eram de 2,3 a 3,4 centímetros. Isso. Bom, então, o diagnóstico sindrômico que foi feito para esse paciente foi em quadro de lúpus. Ele tinha, então, sintomas constitucionais. A febre, a priori, foi atribuída também à atividade de doença, associada à anemia e à linfopenia. Ele tinha cometimento, então, cutâneo e renal, padrão sorológico que ele apresentou desde o início do diagnóstico. E tem esse passado também de etilismo e também tem um relato de alergia e amoxicilina. Posteriormente, na enfermaria, esse quadro de hipoxemia, foi introduzido antibiótico para ele. Entre o dia 10 e o dia 14, ele ficou sendo tratado com ceftriaxona. Posteriormente, entre o dia 15 e 17, foi escalonado para tazocin. Porém, nesse momento, a equipe da reumatologia havia avaliado, tinha atribuído ao quadro sistêmico dele a atividade de doença e foi suspenso o antibiótico. E foi mantida a prednisona na dose de 60 mg dia. Em relação àquele quadro de úlceras orais da odinofagia, ele ficou sendo acompanhado também com o pessoal da odonto. Ele tinha até uma endoscopia marcada para avaliar a odinofagia, porém, posteriormente, ele teve uma complicação e precisou ser desmarcado. Mas, diante do aspecto da lesão, foi feito um diagnóstico presuntivo de candidíase esofágica. No dia 12/1, foi realizado um ecotranstorácico que evidenciava uma fração de ejeção de 70%, sem disfunção sistólica, chamava a atenção o derrame pericárdico leve, e ele sempre teve uma área cardíaca algo aumentada, não foi relatado aí na tomografia também, mas no raio-x era possível ver, ele não tinha histórico de hipertensão. Diante desse quadro, então, foi indicada a biópsia renal para ele no dia 1. Aqui depois você vai mostrar a evolução depois? Quem sabe, vai mostrar depois o estado evolutivo, porque ele pode discutir isso aqui agora, viu? Bom, eu sei que o professor Gustavo vai destacar algumas coisas, mas eu fiquei aqui, eu até tinha chamado a atenção de algumas coisas aqui, até para motivar aqui essa discussão. E pegando até o sedimento urinário, se você quiser depois discutir, que me chamou a atenção que ela colocou aqui, esse paciente tem uma proteinúria não nefrótica, né? 600 miligramas, né? Isso. Tem o sedimento urinário, eu acho que sempre olhar o sedimento urinário é importante, aqui está a residente de nefrologia sabe disso, que é importante. Tinha leucócitos, não tinha hemácias. Não tinha hemácia, é interessante, né? Que você vai discutir, vai falar da nefropatia, do lúpus e o que é que pode significar essa alteração. E evoluiu com ureia creatina dentro dos normais também. Até o momento, sim. Até o momento, sim. Você vai fazer patologia, está levantando, botando a gente curioso e tal, quer dizer, pode começar a aparecer alterações depois, né? Mas até aqui está normal. Por favor, Gustavo. Depois da evolução a gente coloca. Bom dia a todos. Quem não me conhece, meu nome é Gustavo. Deixa eu sair da frente dessa luz aqui do refletor que está perto. Eu sou professor adjunto aqui da Faculdade de Medicina, sou reumatologista. Primeiro, queria agradecer pelo convite, professor Antônio Alberto, Cristiane, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Em segundo lugar, eu queria agradecer muito a Sara, que aceitou meio de sopetão aí essa incumbência de apresentar o caso, topou, tinha acompanhado, apresentou muitíssimo bem, parabéns. É muito legal estar aqui. Antes do senhor falar, eu estava pensando nisso ali, né? Eu estava com meus professores, Adriana, César, você, o senhor Washington, o doutor Elvira, o senhor foi meu orientador de PIBIC, né? E cheio de aluno meu aqui, orientando de TCC também, e eu hoje como professor, então muito bacana essa oportunidade. Bom, tem vários aspectos que eu queria falar desse caso, eu vou aproveitar a sua apresentação aqui, Sara, para destacar. Vou voltar um pouco. A gente... Bom, então primeiro tem essa história, né, desse lúpus diagnosticado em outubro de 2022, né? De cara já é um paciente para a gente ter cuidado, primeiro porque ele é homem, né? E doença autoimune, principalmente lúpus em homem, costuma ter um pior prognóstico. Então é um paciente para a gente ficar
já mais vigilante por esse motivo. Segundo, pelo fato de ser brasileiro, a gente tem dados epidemiológicos que mostram que o lúpus no Brasil ele tem pior prognóstico, ele é um lúpus mais grave, mais severo, e a gente acredita que isso aconteça na Bahia também, apesar de, infelizmente, a gente não ter esses dados explicitando isso. Então, a gente não sabe exatamente como é que foi feito esse diagnóstico, né? Foi anterior a gente começar a acompanhar o caso, mas aí tem lá o que a gente gosta, reumatologista, que é o FAM 1/640. Então, alguns dos meus alunos já me ouviram falar isso, mas eu vou repetir, é sempre bom a gente repetir, sempre que ter oportunidade a gente falar um pouco sobre FAM, porque é um exame que muitas vezes fica meio nebuloso na cabeça do estudante, né? O FAM, pessoal, nada mais é do que uma imunofluorescência indireta, tá? Hoje ele é feito com célula EP2, é uma célula que é especialmente preparada para quando ela for fixada, ela expor todos os antígenos celulares ali. Então, é como se ela perdesse as membranas e ficam todos os antígenos celulares e nucleares expostos e fixados, tá? Então, a gente pega o soro do paciente e joga nessa amostra, incuba, espera, lava. E se no soro do paciente tem alto anticorpo, ele vai se ligar àquela estrutura celular, tá? Então, a gente vai ter uma junção do anticorpo que está presente no soro do paciente com aquela estrutura celular. Por exemplo, a gente tem lá um anti-SM, que fica preso na proteína SM, um anti-SSA, que fica preso na proteína RO52, um anti-DNA, que vai se ligar na molécula de DNA, anti-histona, anticromatina e por aí vai. Qualquer anticorpo que tenha no soro desse paciente vai se grudar nessa estrutura, na célula EP2 e vai ficar lá, tá? Depois a gente joga uma substância fosforescente que vai nos ajudar a fazer essa imunofluorescência. Então essa substância vai se ligar nesse conjunto antígeno-anticorpo que está lá e vai corar. Depois a gente incuba, lava e a gente leva isso para uma máquina para ser visualizado por um software. Então isso aí vai gerar um padrão, tá? Vai gerar um padrão que vai me dizer, ó, eu não sei qual é o anticorpo que está presente, mas ele se ligou no núcleo de uma forma homogênea. Aí essa visualização ela é um pouco subjetiva, ela depende do examinador, né? Ela se ligou ao núcleo de uma forma nuclear pontilhada fina. Ela se ligou ao núcleo de uma forma nuclear pontilhada grossa, ou de uma forma citoplasmático fino denso, e por aí vai, tá? Isso não diz para a gente qual é o anticorpo que está ali presente no soro daquela paciente, mas dá uma pista. A gente sabe que um padrão nuclear pontilhado fino geralmente é anti-Rho e anti-LA. A gente sabe que um padrão nuclear homogêneo geralmente é anti-DNA. Pode ser outras coisas, histona, Mi2, mas geralmente é anti-DNA. A gente sabe que um padrão citoplasmático pontilhado fino pode ser um antissintetase, como o anti-Jo1, e por aí vai. Mas lembrar que ela é uma imunofluorescência indireta e inespecífica, pessoal. A gente precisa olhar o título, e o título é feito com múltiplas lavagens em sequência, né? Ele lava, dilui o soro, joga, e vê se aquilo ali ainda cora. Então aí ele vai para 1/80, 1/160, 1/320, 1/640, até que apaga. Quando apaga, ele nos fornece essa titulação. Tá bom? A gente começa a valorizar um FAM a partir de 1/160, 1/80, alguns laboratórios soltam como negativos, alguns soltam como positivo, mas 1/80 é um título muito baixo, que geralmente a gente não valoriza, exceto se tiver uma clínica muito exuberante ali de uma doença reumatológica autoimune. Tá? Então, esse paciente tinha um padrão nuclear pontilhado fino, nuclear pontilhado, ele não dizia se era fino, né, se era um pontilhado grosso, o que era, e aí daí ele tinha um monte de anticorpo, né, abertura de doença é assim mesmo, tinha um anti-SM, que é o nosso anticorpo mais específico que a gente tem no lúpus, tinha anti-Rho, tinha anti-DNA, aqui não diz qual é o método, tem vários métodos da gente fazer anti-DNA, o mais específico que a gente tem é o Critidia, então quando vocês pegarem esse exame, procurem pelo menos assim, o FAM, se ele foi feito em célula EP2, e esse anti-DNA, se ele foi feito pelo método de Critidia, que é o que a gente tem de mais específico, tá? E aí ele dava uma titulação lá de 1/80. Então ele recebeu o diagnóstico, né, de lúpus, compatível com esses exames laboratoriais, e não sei qual era a clínica dele nesse momento. Geralmente aqui, pessoal, o que prevalece diante disso tudo é o padrão nuclear homogêneo. Eu esperaria que esse FAM dele fosse um nuclear homogêneo, porque ele prevalece diante de um nuclear pontilhado fino e diante de um SM, que é um pontilhado grosso.
Tá? Então já é um laboratório que a gente olha meio assim, tá? Mas aí já é filigrana de reumatologista. A princípio é isso aí mesmo. Vamos lá. Então foi iniciado cloroquina, perfeito. Né? Só relembrando aí para todo mundo, todo paciente com lúpus deve receber hidroxicloroquina. Tá? Ela é uma medicação que age muito no início da doença do lúpus. Né? Eu vou explicar rapidamente, se eu estiver passando do tempo, o senhor me avisa. Viu? O que acontece com o lúpus, pessoal? Assim, em termos de fisiopatologia, resumidamente, de uma forma simplória. A gente faz apoptose celular o tempo todo, né? A gente toma sol, a gente recebe exposição de luz artificial, célula do trato gastrointestinal, couro cabeludo, a gente está o tempo inteiro fazendo apoptose, que é a morte celular programada, né? Quando a gente faz essa apoptose, os nossos leucócitos, fisiologicamente, eles fazem aquela limpeza daquele resto celular, né? Isso faz parte da fisiologia do sistema imune. Nessa limpeza participam muito as células da imunidade inata, né? Células dendríticas, macrófagos. Então eles fazem essa limpeza e aqueles antígenos eles expõem para os linfócitos, né? Eles expõem os nossos autoantígenos para os linfócitos. O linfócito vai lá, lê aquilo ali, o linfócito T, e fala, ó, isso é próprio, isso é selfie, vida que segue, né? E aí vai. Num paciente que desenvolve lúpus, ele tem uma predisposição genética, tá? Em um dado momento, a partir dessa apresentação antigênica exacerbada, ele tem vários defeitos no sistema imune, em que esses restos celulares eles são limpados de uma forma mais lenta, de uma forma mais vagarosa. Então, a gente diz que eles têm uma exposição antigênica exacerbada. Eles ficam expondo esses antígenos celulares próprios mais persistentemente. Em um dado momento, ele tem uma quebra de tolerância. A célula da imunidade inata expõe para o linfócito T, ele lê aquilo ali e fala, ó, isso é um antígeno não próprio, isso é um antígeno não self, vamos começar a desencadear uma reação inflamatória contra isso aqui. Então ele começa a produzir uma série de autoanticorpos, esses autoanticorpos vão se fixar com complemento, formar imunocomplexo, se depositar no tecido, e isso é a base da lesão tecidual do lúpus. A dermatite, a artrite, a nefrite, a cardite, por aí vai. Tá? Então, basicamente é isso. Essa exposição dos macrófagos das células dendríticas, ela acontece via receptor tipo TOL, eles Toll-like receptors, né? A hidroxicloroquina, dentre muitas funções, ela se liga no receptor tipo TOL e ela diminui essa apresentação antigênica. Tá? Então, é uma medicação que é como se ela resolvesse o problema do lúpus. Tá? Ela diminui essa apresentação antigênica exacerbada, ela imunomodula, ela não tem um efeito imunossupressor, e isso diminui essa formação de autoanticorpos e todo o processo de doença que vem posteriormente. Né? Então é um excelente remédio para quem tem lúpus. Tem outros efeitos, ela melhora perfil lipídico, ela diminui o risco de trombose, é igual a essa e toda hora aparece um efeito novo para a cloroquina. Ela é um excelente remédio. Só para lembrar, ela tem um grande efeito colateral, que é a retinopatia. Ela é uma droga de depósito, ela pode se depositar no fundo do olho depois de muito tempo de uso. O risco é de mais ou menos 1% com 5 anos e 2% com 10 anos. Tá? A gente antes usava doses de 7 mg por quilo, a gente estudou e viu que os 5 e 7 são iguais em eficácia e 7 tem mais efeito colateral. Então, para todo mundo é 5 mg por quilo. Se passar um paciente com lúpus na sua frente, calcula a dose. Se tiver maior que isso, pode ajustar, que você vai estar fazendo uma boa prática médica. E daí ele vai fazer um rastreio de maculopatia anual para a gente tentar pegar essa alteração antes dela se tornar algo clínico, suspender a cloroquina e ele não ter nenhuma lesão. Tá? O outro efeito, que é a questão do prolongamento do QT, ele é visto com doses mais altas de cloroquina. Então, na prática clínica, a não ser que seja um paciente que tenha outras medicações, algo de base já importante nesse sentido, não é um efeito que a gente se preocupa na nossa prática. Tá? É muito raro. Então, foi colocado 1 mg quilo de corticoide, a hidroxicloroquina, teve esse quadro de policerosite, que foi internado no subúrbio, não é isso? É para lá ou é para lá? Uma gastroenterite, que na ocasião foi a insuficiência renal aguda que melhorou, e depois foi iniciado um imunossupressor azatioprina. Então, vamos adiante. Essa medicação é suspensa mais na frente, né, o que é muito ruim.
só um dado importante, pessoal. Essa fase de início de doença é a fase mais preocupante do paciente, né? Um lúpus, ele mostra o que ele vai ser ali nos primeiros 3 a 5 anos. É muito difícil, depois de 5 anos, um lúpico abrir novos tipos de atividade. Isso é muito incomum. Pode acontecer? Pode, mas é muito raro. E esse é um momento que ele está particularmente sensível a abrir novos tipos de atividade. Então, é um momento que precisa de uma terapia eficaz, garantir adesão medicamentosa e medidas não farmacológicas e acompanhamento de perto. Porque senão é isso aqui que acontece. Ele abre novos tipos de atividade mesmo, né? Daí ele evolui com um quadro, né, esse quadro de febre. Felipe, que é um proto-reumatologista, já elencou uma série de possibilidades para isso aí. Eu só queria dizer uma coisa importante aqui, o seguinte. Isso é muito comum nas nossas discussões aqui de enfermaria. O lúpico, pessoal, por esse mecanismo todo de fisiopatologia que eu falei, ele é um paciente com maior risco de infecção, tá? Sem receber 1 miligrama de corticoide ou imunossupressor. Certo? Ele já é um paciente que tem defeitos do sistema imunológico. Muitas vezes eles têm leucopenias constitucionais, eles têm deficiências genéticas de C3 e C4, que são as deficiências mais comuns nesses pacientes. E outros vários erros de sistema imunológico, que ele já é um imunossuprimido. Tá? Então, muitas vezes a gente fica, né, entre essa cruz e a espada, a infecção e a atividade e tal. Eu digo, na grande maioria das vezes, é bem provável que existam as duas coisas ali. A gente, reumatologista, não costuma sofrer com isso. Já é um paciente imunossuprimido, sem a gente dar remédio nenhum. E aqui ele ainda tem complemento reduzido, né? C3 e C4 baixo, que é uma imunodeficiência adquirida. Então, é um paciente ainda mais imunossuprimido. Porque, às vezes, alguém pode pensar, mas o imunossupressor, as medicações tinham sido suspensas. Isso é mais fácil que isso seja atividade da doença. Não, é igualmente fácil que isso seja infecção. Porque ele aqui é um imunossuprimido pela doença e pela hipocomplementanemia, tá? Então, precisa ter sempre esse olhar de que esse paciente ele é imunossuprimido. Existem dados, por exemplo, de perioperatório, que dividiram 2 grupos de pacientes com lúpus. Um vai operar usando cloroquina e o outro vai operar sem usar hidroxicloroquina. Quem usava hidroxicloroquina infectou menos. Tá? Então, quando a gente regula a imunidade desses pacientes, o complemento sobe, a gente, às vezes, consegue, inclusive, diminuir o risco de infecção. Tá? Então, esse é um dado importante para a gente ter em mente. E outro dado importante que eu queria ressaltar com vocês aqui é o complemento baixo, né? O anti-DNA, a gente sabe que ele não é uma molécula única, né? Ele é um grupo de moléculas que a gente dosa. E um mesmo paciente com lúpus, ele pode produzir diferentes tipos de anti-DNA ao longo da história da doença dele. Né? Basicamente, um anticorpo, uma proteína, a gente dobra ali um monte de cadeia polipeptídica e aquela molécula sai com uma série de características e propriedades. Uma capacidade de fixar complemento, uma avidez pelo antígeno, um ponto isoelétrico, tá? Um peso molecular. O lúpico, ele pode mudar essa molécula com o tempo. Tá? Então, a gente pode, em dados momentos, ter um anti-DNA não patogênico, que vai ficar lá positivo e o paciente não necessariamente vai estar em atividade de doença. Em dados momentos, ele pode virar para um DNA patogênico. E como eu posso saber isso? O que pode me ajudar? Isso aqui. Ó. Se ele está com o complemento caindo, é porque ele está formando imunocomplexo. Então, é bem possível que aquele anti-DNA que ele tenha um anti-DNA patogênico e a gente precisa tomar alguma atitude. Porque a linha do tempo é sobe o anti-DNA, cai o complemento, surge a atividade clínica. Tá? Então, basicamente, aqui era isso que eu tinha para falar. Vamos ver. E aí ele surge esse caso, né? Como o Felipe bem falou, pode ser infecção, é um paciente imunossuprimido, pode ser a doença voltando, já que ele estava sem nenhum tratamento. Podem ser as duas coisas, uma é gatilho para a outra e perpetua a outra. Tá? Então, a gente tem que mudar esse mindset, digamos assim, para pensar sempre nas duas coisas nesses pacientes, ou pode ser talvez uma outra coisa, né? Uma outra doença autoimune. A gente tem aquela máxima, quem tem uma doença autoimune tem chance de ter outra. Ainda é muito raro ter outra, né? É uma exceção, mas isso pode vir a acontecer. Eles podem fazer um switch, trocar a doença por outra, ou fazer uma síndrome de sobreposição, isso acontece. Tá? Mas aqui, até aqui o que a gente tem parece muito um quadro de reativação da doença de base dele. Né? Chegou taquipneico, hipoxêmico, com derrames cavitários, com lesões cutâneas, faz uma proteinúria que dá lá acima de
de 500 miligramas, né, que é o nosso ponto de corte ali, pelo menos para indicar a biópsia, né. Há uma discussão se devemos biopsiar todos os pacientes ou não, na suspeita de nefrite lúpica, mas o que a gente usa é um ponto de corte ali de 500 miligramas em 24 horas. Então, ele é um paciente proteinúrico. O professor levantou a bola aqui que não tinha hematúria, né? Aí o senhor vai falar melhor do que eu, que o senhor é nefrologista, né? E tem outros nefrologistas aqui, está cheio, né? Por que esse paciente, ou possíveis hipóteses, né? Por que esse paciente não tem hematúria, né? Eu acredito que não seja algo obrigatório para a gente pensar numa síndrome nefrítica, né? E ainda mais tem todas as considerações em relação à coleta de sumário, né? Então, acredito que isso não invalide aqui a nossa suspeita clínica principal, que é de nefrite, mantendo ainda a função renal preservada, porém com albumina baixa, né? Com hipoalbuminemia, talvez pela perda renal que ele vem tendo, um pouco anêmico, com LDH aumentado e um cumbis negativo. E daí vem os exames complementares. Eu acho que da parte clínica, o que eu queria mais salientar até o momento era isso aqui, a gente pode seguir adiante. Das imagens? Tá bom. Porque depois ele vai mostrar a evolução do paciente. Viu? Agora, eu chamei a atenção aqui do sedimento urinário, que eu vi tem leucócitos, né? Tem proteinúria, mas não é uma proteinúria tão marcante, e não tem hemácia, né? Quer dizer, a gente, tudo bem, né? Eu acho, mas a gente fica, por exemplo, a nefropatia túbulo intersticial, você tem leucócitos, e a hematúria pode não ser tão exuberante assim. Mas foi só um sedimento, foi só um exame de urina, certo? E não foi feito pelo nefrologista, né? Não foi você que olhou, não foi? Então a gente, né? Aqui você falou, vai para o laboratório, mas acontece mais esse problema que a gente não vê cilindro hemático, por exemplo, né? Que demora realmente a ser feito, né? Mas hemácia, eu acredito que deveria realmente ter sido visto e não foi visto ali. Vamos ver o quanto isso correlaciona depois com o achado do professor Washington, vai mostrar. Já colocou? Quer colocar? O senhor quer que fale a biópsia depois da evolução toda do caso? Ou como você acha melhor? O senhor acha melhor que pós-biópsia acontecem algumas coisas com o paciente? Discutir a biópsia. Porque pode mudar, exatamente. Pode mudar. Quer dizer, o patologista, de modo geral, é aquele último, mas deixou de ser. O próprio patologista tem dito que nós temos uma nova patologia, né? Que está fazendo parte de toda essa discussão do caso e tudo mais, né? Aquela coisa de entra no final para fechar o diagnóstico. Mas, às vezes, na hora que achar, você e o professor Washington acharem que é interessante mostrar o achado histológico, a gente mostra o achado histológico e volta novamente a discutir o caso. Tranquilo. Quer que siga, professor? Então, vou seguir, tá bom? Pronto. Certo. Deixa eu só passar essa parte aqui que a gente já discutiu. Essa parte da evolução também a gente já havia discutido. Então, ele fez a biópsia renal no dia 18 de janeiro. Imediatamente após a biópsia, ele cursou com dor local, teve uma queda de hemoglobina também. Ele foi encaminhado para uma tomografia de abdômen, inicialmente sem contraste, que evidenciou hematoma subcapsular. No dia seguinte, ele manteve o quadro de dor abdominal, teve uma pior queda na hemoglobina e a tomografia. Bom, foi encaminhado para uma nova tomografia. Nessa imagem, o radiologista avaliou, tinha sinais indiretos de sangramento ativo, já foi feito contato imediatamente com a hemodinâmica, e ele foi enviado para lá para fazer uma abordagem desse hematoma subcapsular. Foi, então, a abordagem endovascular. Essa aqui é a lesão, onde tem essa setinha vermelha, é a artéria que tinha sido lesada, que estava com sangramento ativo. Lá na hemodinâmica, eles fizeram a embolização. E a gente tem a imagem de controle. Isso aqui foi pós-biópsia, professor.
sintomas, sangramento ativo, caiu a hemoglobina e fez a abordagem cirúrgica, quer dizer, endovascular. Bom, ele foi então encaminhado para a UTI, para a vigilância clínica, no pós-operatório imediato, ainda no dia 19. Ele evoluiu com hipertensão de difícil controle. Foi necessário iniciar niprise até. A interpretação da gente é que tinha sido decorrente da isquemia renal, liberação de renina. No dia 20/1, a gente já tinha um resultado parcial da biópsia renal e foi indicada a pulsoterapia a priori com metilprednisolona. Ele fez, então, 1 grama neste dia e ele evoluiu à tarde com edema agudo de pulmão, piorou a necessidade de suporte de oxigênio. Não foi indicada a nova pulsoterapia, a priori foi feito o controle pressórico com as drogas mesmo. E no dia 22, quando ele fez a segunda dose pela manhã, ele foi avaliado pela cirurgia. Coincidentemente, ele apresentou uma cianose. Tinha acabado de passar por um processo. O estado protrombótico pela condição de base foi suspeitado de TEP nesse momento, porém não foi feito anjo-TC devido à função renal que já estava começando a apresentar piora. Na época também ficou sendo interpretada essa piora como complicação da isquemia renal que ele tinha apresentado por conta do procedimento. Não foi feito anjo-TC e empiricamente aí. No dia 23, foi feito um eco transtorácico para ver se a gente conseguia encontrar algum sinal indireto que corroborasse com essa possibilidade de TEP. Mas o eco não veio com muita em relação ao exame anterior que ele apresentou. Então, ele foi pulsado com mais uma dose de metil, foi feito 1.000 miligramas. Aqui. Alô? Bom, esse paciente ele evoluiu com a piora respiratória, volume abdominal. Ele tinha líquido acítico a ultrassom, ficou pensando até uma complicação decorrente também da biópsia renal, de repente uma fístula urinária. Tudo do líquido caminhado nesse dia, sem contraste. Tomografia foi introduzido então Essa é a primeira tomografia, professor. É o que o senhor tem, exato. O senhor quer discutir essa ou quer de abdômen primeiramente? A de abdômen está aqui também. Pronto. Essa aqui de abdômen. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu sou médica da EBCA desde 2014, preceptora do Programa de Residência Médica em Diagnóstico por Imagem, atualmente professora substituta da disciplina Radiologia. Estou reconhecendo vários aluninhos aí. Vamos lá, passa novamente. Bom, esse exame aqui foi feito depois que o paciente fez a biópsia, não é isso? E aí ele evoluiu com dor. No dia 18. Ah, tá. Então já tinha... Certo. Sem janela de parênquima abdominal.
a gente vê tomografia sem contraste, porque a gente não tem a pacificação da vascularização. A gente percebe aqui, eu não estou conseguindo apontar, aqui. A gente percebe um pouquinho de líquido livre na cavidade abdominal, as alças intestinais distendidas por líquido, mas sem sinais de obstrução intestinal. A gente vê líquido também na pelve. Também vê aí os achados que já foram visibilizados no tórax, aqui derrame pleural, bilateral, aqui um pouquinho de ascite, o fígado um pouquinho aumentado, aqui o hematoma subcapsular, com um pouquinho de hematoma retroperitoneal também. Então, tem também extensão do sangramento para a cavidade. Esse hematoma, lembrando que foi relacionado a uma biópsia do paciente no dia 18, esse exame do dia 24. Então, o paciente já tinha feito esse diagnóstico por conta de uma dor que ele estava sentindo. E aí ele fez o acompanhamento, fez o diagnóstico na tomografia sem contraste no dia 18. No dia 19, ele fez novamente, viu que houve um aumento do hematoma, houve uma extensão do sangramento para a cavidade do dia 18 para o dia 19, houve aumento de volume, extensão do sangramento para retroperitônio. E esse aí mostra o hematoma mantido com hematoma retroperitoneal, mas foi o motivo desse exame foi a piora do paciente com distensão abdominal. Então, do dia 18 para o dia 24, além dele aumentar o sangramento, ele distendeu as alças intestinais delgadas. Só uma coisa aqui, Cristália, que eu queria... Bom, vou tentar falar alto aqui, parece que não está ajudando aqui. Então, ele tinha antes pressão alta? Não. Não tinha. Então, ele precisou ir cruzado de PRID ali. Você colocou. Isso foi depois da biópsia? Isso, ele fez a biópsia, foi para a UTI. Na UTI a Alô. Eu estou colocando isso, até tem nefrologistas, além de você que está fazendo residente de nefrologia aqui, e ver a coisa seguinte, quer dizer, aqui tem Noblar, que é da minha época, não vou lhe perguntar nada não, Noblar, fico tranquilo, mas a gente acompanhou muito, e já fez biópsia renal, muitas biópsias renais, a gente não viu complicações de biópsia renal, pelo menos durante o tempo que a gente estava vendo aqui. Não parece ser uma coisa assim tão comum. Agora, esse paciente, será que não foi um paciente mais predisposto a realmente fazer complicações? Se ele tinha lá, seu aluno já levantou uma vasculite, alguma coisa que pudesse realmente estar predispondo, né? Numa biópsia renal, esse paciente realmente fazer sangramento importante, porque ele foi, quando a gente vai fazer biópsia renal, a gente faz toda a parte de coagulação do paciente, né, para ver realmente não tem um risco maior de sangramento. Imagino que ele realmente fez, todos esses cuidados ele realmente tomou, né? Ele teve esse sangramento, mas não caiu pressão arterial, pelo contrário, eu acho que essa questão da subida de pressão arterial, que realmente é uma coisa curiosa, mas você já está colocando a possibilidade que ele tenha se comportado, né, como uma isquemia pela redução da perfusão renal aí desse lado, renina aumentando, e ele se comportar com a vascular. Esse foi o pensamento? Pela isquemia mesmo, mas não por complicação trombótica de artéria renal. Que a vascular afastou na época. E nessa época ele começou a perder a função renal? Também. Certo.
Tem uma curva de evolução da creatina que eu vou apresentar, que a gente vai conseguir ver essas alterações. Uhum. Sim. O senhor vai discutir a tomografia de tórax agora, professor? Pronto. Da sua apresentação mesmo? É a tomografia do tórax, dia 24, ela já deu mais subsídio para a gente. Vamos ver. Essa aí. Então vejam que é uma sequência de imagens da cavidade torácica sob a visão, sob a ótica da janela do mediastino e aqui a janela pulmonar. Então, passou? Vocês vão ver na sequência, não tem nada de relevante no mediastino, mas existem algumas alterações pulmonares que já começam a se manifestar na topografia do segmento superior dos lobos inferiores. Tem uma sonda nasogástrica que vocês podem perceber todo. Vejam nesse plano de corte mais importante de representação para a nossa. Agora não está. Do espaço aéreo, né? Que no passado pensava-se que preenche apenas a estrutura acinar, mas sabe-se hoje que ela vai além dos ácidos, né? Então chamamos de nódulos do espaço aéreo. É um padrão denominado de broncopneumônio. Aqui à esquerda vocês veem um padrão clássico, e os nossos alunos aí vão saber interpretar, um padrão consolidativo, um padrão que indica preenchimento pleno do espaço alveolar, e os broncogramas aéreos, que essa semana nós conversamos, indicando que esse é um processo consolidativo. Então vamos adiante. Nos cortes mais basais, vocês veem que a consolidação ela se manifesta bilateralmente. Existe um tanto quanto uma perda de volume dos lobos inferiores, existe um componente atelectásico nos lobos inferiores. Mas são áreas consolidativas. A questão é o seguinte: nesse contexto clínico, o que é que representa essas lesões relacionadas ao espaço aéreo, né? Seria isso uma pneumonia lúpica? Seria uma pneumonia bacteriana ou viral? Seria uma de infarto? Por exemplo, uma pneumonia organização, que é um achado frequente nos pacientes com lúpus. Eu posso afiançar a vocês que, diante desses achados, e sobretudo com esse padrão broncopneumônico, que a grande possibilidade é que se trate de manifestação de doença infecciosa. Doença que se manifestou, doença que se propagou por via condutiva, pelas vias brônquicas e bronquiolares, e atingiu o espaço alveolar secundariamente. Isso caracteriza perfeitamente o padrão que nós denominamos de padrão broncopneumônico. Como essa assembleia é formada principalmente por estudantes, é interessante que a gente manifeste e dê destaque a alguns sinais radiológicos. Eu falei em lóbulo secundário,
falei em lesão centrolobular e falei num padrão ramificado que indica a doença bronquiolar. Esse padrão ramificado nós denominamos de padrão em árvore em brotamento. É muito importante nós identificarmos isso. Para eu identificar o lóbulo secundário, né, eu tenho que entender a anatomia do intestino. Rapidamente eu digo a vocês que o intestino, o estroma conjuntivo dos pulmões, é representado radiologicamente por 3 compartimentos. O compartimento que envolve brônquios e artérias, desde a região central até a região mais periférica no centro do lóbulo. Esse é o interstício peribroncovascular ou axial. Existe um componente periférico ou subpleural, né? E existe esse periférico ou subpleural, que está colado à pleura visceral, ele emite prolongamentos em espaços regulares. Esses prolongamentos, ou tabiques conjuntivos, nós denominamos de septos. E esses septos delimitam os lóbulos secundários. Então, a estrutura pulmonar delimitada por esses septos é caracterizada como lóbulo secundário. Nós temos no lóbulo secundário toda a representação do que a gente encontra nos pulmões de uma maneira geral. E existe um interstício chamado intralobular, que faz a conexão do compartimento axial, o peribroncovascular, com o periférico. É um interstício que está relacionado com a parede dos vasos, ou a parede dos alvéolos. Esse, então, é o famoso lóbulo secundário. Tem um diâmetro que varia de 1 a 2,5 centímetros. O septo interlobular, aquele tabique conectivo, ele contém veias e linfáticos, então as doenças que se propagam por via linfática ou por via venosa têm expressão nos septos interlobulares. E esses lóbulos são supridos por uma artéria lobular e por um bronquíolo. Aqui está chegando aonde eu quero. Essas estruturas têm em torno de 1 milímetro de diâmetro, têm diâmetro superponíveis. Essa imagem, essa espécime é belíssimo porque mostra com muita fidelidade o lóbulo secundário. Foi um corte com espessura muito fina, a semelhança do que faz eletronicamente com a tomografia, num pulmão que foi inflado e depois ele foi tomografado. Vejam que a figura do lóbulo secundário é essa, septos de um lado, septo do outro. Então essas são as estruturas periféricas do lóbulo secundário. Centralmente eu vejo a arteríola, que está aqui representado, e o bronquíolo. Olha a figura do bronquíolo. Aquela figura da árvore em brotamento, ela representa exatamente o preenchimento da estrutura bronquiolar por um produto patológico qualquer. Então, são esses os componentes. Então, entre as estruturas centrais do lóbulo secundário e as estruturas periféricas, eu tenho um parênquima funcionante, que é esse rendilhado fino que corresponde à parede dos alvéolos, onde existe o interstício intralobular. Lembrando também que existe o interstício, expressão do interstício peribroncovascular no centro do lóbulo. Aquele mesmo que reveste bronco e artérias na região central, ele também se manifesta aqui, envolvendo arteríola e bronquíolos. Então veja a figura do lóbulo secundário. Essa é a figura proeminente na interpretação da tomografia computadorizada. Essa estrutura pulmonar delimitada pelos septos interlobulares. No centro vocês veem arteríola e veem bronquíolos. E fazendo a conexão do interstício que envolve arteríola e bronquíolo com o interstício periférico, eu tenho um interstício relacionado com a parede dos alvéolos. Esse, portanto, é o parênquima funcionante. Quando eu disse a vocês que tinha uma lesão preenchendo o bronquíolo, é essa imagem que fica expressa com aspecto ramificado. Falei também que tem uma infiltração peribronquiolar do parênquima pulmonar. A partir do bronquíolo, o produto patológico infiltra o parênquima peribronquiolar e vai formando aqueles nódulos do espaço aéreo que nós comentamos. Vejam aqui a figura central do lóbulo secundário. A arteríola, bronquíolo e o parênquima ou interstício peribronquiolar e arteriolar que eu não reconheço aqui. E aqui vocês veem a parede dos alvéolos. Então veja, na região central do lóbulo eu tenho artéria pulmonar, ramos bronquiolares e o tecido conectivo que os envolve, irrigado intensamente por vasos linfáticos. Portanto, uma lesão no centro do lóbulo, ela pode ser propagada por via vascular, chamamos de lesão angiocêntrica, pode ser propagada pelas vias aéreas, chamadas lesões bronquiolocêntricas,
ou ela pode estar relacionada com os linfáticos que estão irrigando o interstício peribrônquio-vascular na região centro-lobular. Aí vem o nosso sinal da árvore em brotamento, que são opacidades ramificadas na região central do lóbulo secundário, com pequenas nodulações nas extremidades. Representam, na maioria dos casos, bronquíolos dilatados e preenchidos por produto patológico. Independente qual seja o produto patológico, ela se manifesta como árvore em brotamento. Mas indica geralmente doença de pequenas vias aéreas e é mais comumente encontrado nos processos infecciosos. Por isso eu estou caminhando para dizer a vocês que aquelas alterações, possivelmente dentro do contexto clínico do paciente, representa doença infecciosa. Árvore em brotamento porque lembra uma árvore que depois do inverno começa a brotar. Observem essas figuras ramificadas no centro do lóbulo secundário. Olha aqui. Né? Isso é que chamamos de árvore em brotamento e representa o bronquíolo dilatado, bronquíolo com paredes espessadas e preenchidos por produto patológico. Olha quantas causas de doença que tem manifestação no centro do lóbulo. Mas eu chamo a atenção que o que predomina é a doença infecciosa bronquiolar. Né? E tem expressão, sobretudo na tuberculose pulmonar, no nosso meio, é a manifestação que nós temos que estar sempre atentos de tuberculose pulmonar disseminada por via endobrônquica. Micobactéria não tuberculosa, infecção granulomatosa as outras, broncopneumonia de qualquer etiologia, quer seja bacteriana, quer seja viral, quer seja micoplasma, também se manifesta dessa forma, bronquiolites infecciosas e fibrose cística. Então, nesse contexto do paciente imunocomprometido, com esses achados, nós temos que pensar inicialmente e com mais ênfase em infecção bronquiolar. Outras causas estão aqui descritas que eu não vou me deter mais para não tomar mais tempo. Então, esse é um padrão broncopneumônico com manifestações difusas de árvore em brotamento, alguns focos de infiltração peribronquiolar formando aqueles nódulos do espaço aéreo. A tuberculose, vocês estão vendo aqui, um padrão de árvore em brotamento difuso com alguns focos de infiltração peribronquiolar formando os nódulos do espaço aéreo. Quando existe uma escavação, fica mais fácil você definir a causa da lesão. Quando vocês só veem a árvore em brotamento, nós podemos pensar em qualquer agente infectante. Mas se tem escavações, como vocês estão vendo aqui, nós podemos afirmar com segurança o diagnóstico de tuberculose ou pensar também em micobactéria não tuberculosa. Muito bem, muito obrigado pela atenção. Como sempre, excelente sua apresentação. É isso que eu disse, como enriquecida com a imagem essa discussão da anatomoclínica. Aqui, eu queria, acho que você quer fazer um comentário ainda, mas eu queria realmente chamar a atenção, realmente, assim, dessa questão de como a sua valorização da imagem. Porque, repare só, ficou aquela dúvida, e como é difícil num paciente que tem uma doença que envolve pulmão, quer dizer, você tem várias razões para isso, mas essa valorização desse aspecto que você colocou de infecção, que ele tinha, inclusive, suspenso antibiótico, não foi verdade? Ele tratou inicialmente entre o dia 10 e 14 com ceftriaxona, depois usou o tazocin desde o dia 17, até o dia 17, que foi suspenso na época. Aí fez biópsia dia 18, foi para a UTI dia 19 e essa tomografia do dia 24/1. E a razão da suspensão foi qual? Ele já tinha usado antibiótico por 7 dias. A primeira tomografia que ele fez foi aquela que o doutor Sérgio já comentou, doutor César, perdão, comentou e estava inocente e não tinha mais quadro clínico. Mas eu fiquei me perguntando, com a valorização que o professor César colocou ali de um quadro infeccioso, se a gente ou devia prolongar ou talvez trocar. Foi, né? Ah, tá certo. Então valorizou esse aspecto, né? Eu queria, se você tiver alguma coisa a comentar, depois passar para o professor Washington. Eu vou comentar brevemente aqui, pessoal. Bota aquela sua linha do tratamento, por favor, Sara. Só brevemente uma coisa sobre corticoide, né? A gente tem uma deficiência grande na nossa graduação, na nossa formação, que a gente não aprende mecanismo de ação de glicocorticoide, né? Eu me incluo nisso aí porque eu só fui aprender isso depois que eu me formei. Eu fui estudar para entender como é que o corticoide age. Então eu queria só
pontuar isso aí, né? A gente tem 2 mecanismos de ação básicos de glicocorticoide. Um é o mecanismo genômico, tá? Toda vez que a gente dá o corticoide a alguém, ele se difunde livremente pela membrana, porque ele é lipossolúvel. A gente expressa constitutivamente em todas as nossas células um receptor citoplasmático de corticoide. O corticoide se liga nesse receptor. Esse produto, nessa ligação, ele vai para o núcleo e no núcleo ele começa a inibir uma série de produção de algumas proteínas relacionadas principalmente ao processo inflamatório, principalmente a via do NF-κB. Então a gente começa a ter a inibição de diversos processos inflamatórios. Essa dupla, eles acabam também promovendo a transcrição de alguns genes que são principalmente relacionados aos efeitos colaterais, né, ao ganho de peso, a dislipidemia, a perda de massa óssea. Mas basicamente esse é o efeito genômico. Tá? Sempre que a gente dá corticoide a alguém, a gente começa a ter efeito genômico, a gente chega no pico do efeito genômico aproximadamente em 60 miligramas, por isso esse número cabalístico, mas isso depende um pouco do peso da pessoa. Então, de 60 a 100, geralmente a gente vai ter basicamente efeito genômico. Tá? A gente tem um outro efeito do glicocorticoide, que é o efeito não genômico. E esse efeito a gente só atinge a partir de 60 a 100 miligramas de corticoide. E é por isso que a gente pulsa os pacientes. Tá? Essa dose mais alta, essa carga mais alta que a gente faz, ela tem um efeito nos canais de cálcio na membrana citoplasmática, e isso faz um desequilíbrio eletroquímico na membrana, que tem um efeito citotóxico. Então, 2 horas depois de a gente pulsar alguém, a gente começa a já ter um efeito citotóxico, e é por isso que a gente decide pulsar. Tá? Nem sempre o lúpico precisa de 60 miligramas. Tá? Em geral, nas manifestações leves a moderadas, 0,5 miligrama por quilo é suficiente. Tá? E aí ficam os quadros cutâneo-articulares e os quadros de serosite e alguns quadros hematológicos. Mas nos casos graves, a gente precisa usar 1 miligrama a quilo e em alguns casos pulsar. Né? Então, os casos graves geralmente são os quadros hematológicos graves, anemia e plaquetopenia imune graves, os quadros cardíacos, como a miocardite, e principalmente os quadros renais e do sistema nervoso central. Nesses casos, a gente precisa de doses mais altas, 1 miligrama a quilo, e quando o processo está se acelerando dessa forma, a gente pulsa, que é a forma de a gente ter um efeito não genômico imediato. Tá? E depois ali foi feito a ciclofosfamida, que é a nossa primeira opção junto com o micofenolato para nefrite lúpica, né? Mas diante de um quadro dessa gravidade, com essa evolução, e na nossa realidade aqui, a melhor opção é a ciclofosfamida mesmo, que é um agente citotóxico também, que vai sofrer uma metabolização hepática e vai gerar uma série de intermediários que vão atuar no DNA, na síntese de DNA, e daí sofrem as células que têm maior turnover, né? Mucosa gastrointestinal, cabelo, folículos pilosos e linfócitos que estão o tempo todo se replicando. E com isso a gente consegue fazer uma imunossupressão que começa ali em torno do 5º ao 7º dia. Tá bom? Só para a gente ter uma ideia aí do que foi feito em termos de tratamento. Tem o resto da evolução do paciente, professor. O senhor quer que explique? Conte logo o restante da evolução do paciente. Sim. Pode ser também. Tá certo. Não fica muito pouco tempo para o patologista ali. Vai lá. Então, eu já tive aqui em vários momentos. No momento, a patologia que eu tive, no inicial, assim, era uma patologia mais explicativa. No fim, chegou a autópsia, então você vai mostrar o que tinha. Né? E esse caso, vai parecer que é isso, mas esse caso foi muito mais dramático. Esse é um caso daqueles que você chegou sexta-feira. Foi. E aí, teve a parcial na feira, biópsia na quinta, sexta, e eu fiquei sem dormir o resto da semana, porque não é um caso banal. Então, o que a gente recebeu, deixa eu ver aqui, o que nós recebemos foi uma biópsia, e eu acho que terminou cobrindo aqui, só um merchandisingzinho aqui, a sessão de nefropatologia que ocorre na última segunda-feira do mês. Então, se vocês quiserem, depois entre em contato que a gente pode... Dessa vez, o logotipo é sobre a conscientização sobre o autismo.
Então, a gente, sem saber. Vou falar isso. Então, ótimo, ficou bom. Então, vem um fragmento que tinha um número suficiente de glomérulos, tinham 10 glomérulos nessa amostra, é o limite que a gente precisa, e teve 12 glomérulos para imunofluorescência e não teve glomérulos para microscopia eletrônica. Então, vamos aqui. Dá para apagar mais algumas luzes aqui? Seria bom. Então, esse é o aspecto geral da biópsia desse paciente. Então, vocês veem aqui uma secção ótima, agora ficou maravilhoso. Não aproveita para sair, não, nem para dormir. Esse é um rim com 3 glomérulos, vocês veem aqui, e vocês veem que esse glomérulo aqui, ele não tem muita coisa de lesado. Esse aqui não dá para ver todo, mas esse aqui que a gente vê todo, e a gente encontra uma área aqui que está consolidada. Essa é uma área de lesão segmentar. Aqui eu vou mostrar então um glomérulo normal, e a gente passa logo para ver aqueles glomérulos que têm lesão. O que é que tinha nesse glomérulo? Esse glomérulo aqui, a gente está vendo o glomérulo direitinho, mas essa área do centro, que é o mesanjo desse glomérulo, ele está visível. E quem teve aula de nefrologia comigo, nefropatologia comigo, viu que o mesanjo em geral é difícil de ver. Aqui está muito fácil de ver, então tem expansão mesangial. E no quadro de doença aqui reportado desse paciente, provavelmente por complexos imunes. Não tem depósitos nem na alça glomerular, nem do lado de dentro, nem de fora. Não tem aqueles artefatos nem de espícula, vocês lembram? Nem tem aqueles artefatos de desdobramento da membrana basal. Então, é uma coisa relativamente branda. Nesse glomérulo aqui, a gente tem essa alça que tem as células enchendo ela. São leucócitos no interior dessa alça. Então, tem uma inflamação aqui, que aqui está ampliado. Você vê esses núcleos de célula no interior dessa alça. Então, tem realmente um processo nefrítico ocorrendo aí, mas também brando. Aqui a gente vê que tem outros processos nesse ponto aqui, aquele glomérulo que vocês já viram, mas esses processos estão no caminho da cura. Talvez por isso a gente não tenha tido assim, tanta hemácia no sumário desse paciente. Aqui vocês veem também, que tem algumas células, mas tem muita matriz de permeio. Talvez esse seja o glomérulo com mais células no interior de alça, com lesão mais ativa. Essa imunofluorescência, vocês veem que IgA é positivo, IgG é positivo no glomérulo e na membrana de túbulos. IgM é mais ou menos, a gente não considera muito. Kappa, fracamente positivo, lambda um pouquinho mais. C1Q, bastante presente, isso se coaduna bem com o diagnóstico desse paciente. E C3, também bastante expressivo, e fibrinogênio. Eu só queria mostrar essa imagem aqui para mostrar que o intestino está bem comprometido. Essa membrana de túbulo com depósitos de IgG, membranas de túbulos com depósito de C1Q e aquele foi que você pediu, eu trouxe um mochinho aí, tinha capa depositando aí nessas áreas, possivelmente relacionado com essa deposição de anticorpos do paciente. Bom, então os glomérulos não tinham lá muita coisa ativa, mas no resto do rim, no intestino e túbulos, a gente tinha umas áreas assim de uma lesão destrutiva. Vocês veem aqui, vocês veem que tem essas células inflamatórias, você quase não consegue ver o parênquima renal, mas aí que foi destruído. Olhando de perto, ele chega a assustar. Eu fiquei assustado na época, mas porque existe uma neoplasia que acontece em pessoas que fazem transplante, que ela tem um aspecto de células muito variadas e áreas de necrose. Então, a coisa passou na cabeça, mas isso é tão raro que não me preocupou tanto na época, mas assim mesmo me senti na obrigação de afastar a possibilidade dessa condição. Como é que a gente afasta? Ele tem tanto capa como lambda, então não tem uma coisa monoclonal ocorrendo aqui, e ele tem tanto de linfócito T quanto de linfócito B
Então, isso é uma coisa realmente policlonal, é um infiltrado inflamatório. Essa ideia é uma ideia que só passou pela cabeça da gente quando a gente fica muito preocupado com o caso. Bem, mas tem uma coisa aqui nessa área de destruição do rim. Estão vendo o rim preservado aqui e tem essa área de destruição do rim. A gente fica olhando, às vezes, isso só nesse HE para dar uma notícia, para o clínico tomar uma atitude com o paciente naquele dia. E aí a gente começa a ficar imaginando, será que isso aqui é uma lesão que percorre o percurso desse vaso, se ramifica aqui e sobe por aqui? E basicamente o que eu pensei vendo isso aí é que isso seria uma lesão desse tipo, ok? Uma lesão que percorre vaso com um aspecto necrótico é uma coisa que leva a gente a pensar em vasculite mesmo, uma vasculite realmente importante. Precisava agora achar um vaso de vasculite que convencesse todo mundo. Bom, esse vaso aqui é um vaso pequeno, mas tem uma área de necrose na parede dele aqui, uma célula necrótica. E esse aqui tem um leucócito na camada íntima. Isso já dá para fazer um diagnóstico de vasculite, mas a gente está com um paciente que tem muito pouca história e a gente está com uma coisa para decidir. Aqui é uma outra lesão. Muitas das lesões que apareciam no rim eram centradas por uma estrutura desse tipo, que a gente não sabe exatamente o que é, mas quando você começa a olhar já numa coloração especial, vocês veem que tem uma membrana basal aqui e tem uma membrana por fora. Bem, a gente procura visualizar isso talvez como esse tipo de coisa. Você desenha um contorno interno, um contorno externo, talvez isso seja a parede de uma artéria que foi embora. E depois, olhando o recorte desse caso, a gente realmente encontrou áreas que tinham vasos completamente necróticos, um processo de vasculite realmente bastante expressivo. Aqui você vê esse vaso e aqui ele é praticamente destruído em meio a esse processo necrótico. Aqui a gente encontrou, isso já em cortes mais recentes, você vê uma arteríola e com a área de necrose fibrinoide. Aqui, outra arteríola próxima do glomérulo com a área de necrose fibrinoide e de fibrina depositada nessa região. Então, a gente, nesse caso, tem uma glomerulonefrite proliferativa focal segmentar com lesões escleróticas, uma nefrite lúpica classe 3, com índice de atividade de 4, marcado pela hipercelularidade, inflamação intersticial e um índice de cronicidade bastante baixo. Esse paciente é uma doença relativamente aguda. E tem uma vasculite de pequenos vasos. Eu tenho uma consideração sobre essa vasculite. A vasculite que aparece no lúpus geralmente tem depósito de imunocomplexo. É isso que eu tenho visto. Tem depósito de imunocomplexo na parede que a gente vê numa lâmina corada pelo HE. Então, minha pergunta é se esse paciente tem ANCA positivo. Porque cerca de 20% dos pacientes que têm lúpus, 15 a 20% dos pacientes podem ter e desenvolvem vasculite, geralmente tem uma vasculite ANCA positiva. E esse aspecto eu achei muito mais parecido com esse tipo de caso. É um caso realmente, eu nunca vi um caso tão exuberante de necrose acompanhando o trajeto de vasos como vi nesse caso. E eu só fui ficar realmente mais tranquilo na segunda-feira, quando recebi os outros recortes, pedi novos recortes desse caso. Os clínicos estavam trabalhando também avidamente sobre essa hipótese, mas a gente ficou aí o fim de semana com a hipótese, esse paciente tem vasculite ANCA positivo, tem que fazer alguma coisa e o que fazer. Bom, então, rapidamente falando sobre a evolução do paciente, você troca para mim, Flor? Bom, então, rapidamente falando sobre a evolução desse paciente, a gente observa aqui a curva da função renal dele. No dia 20, já tinha tido feedback com o Dr. Washington. A gente fez, então, a pulsoterapia com a primeira dose de metilpré.
Atenção que, na verdade, aqui no dia 15, a creatinina dele era 0,7. No dia 18, antes mesmo das complicações da biópsia, ele já tinha feito uma IRA nesse momento. Então, ele foi para a UTI no dia 19, já pós-procedimento, teve uma piora de função renal que a gente esperava diante do quadro de embolização. Primeira dose de metil, depois... Ele fez a segunda dose no dia 22/4, ainda em vigência de piora. Não tinha nenhum mecanismo claro para também sendo atribuído por conta da área de renal. No dia 23 de janeiro, a priori ele não tinha os raios-x de toxinas. Então a gente fez a terceira dose de metil associada à ciclofosfamida. No dia 24 foi quando ele fez aquela tomografia sem contraste, já devido a essa piora da função renal, que foi introduzido então o meropenem. Aqui, de certa forma, muita angústia para a gente, porque ele fez a ciclofosfamida no dia 22, e no 24 veio esse diagnóstico dele de pneumonia. E aí a gente ficou muito aflito, porque quando chegasse no família, ele evolui com... Enfim, isso já ficar mais dramático. A gente pode observar, então, que aqui, no dia 22, ele tinha mais ou menos 11.570 leucócitos, e aí, no dia 28, 29, na verdade, 7 dias já após a ciclofosfamida, ele já estava começando a evoluir com leucopenia. Lembrando que, nesse período todo, ele não teve uma queda significativa de hemoglobina, só mais ou menos aqui entre o dia 27 começou a cair, mas também vigência da piora do quadro infeccioso. No dia 25/1, ele evoluiu com piora clínica, ele evoluiu com urgência metabólica, fez hipercalemia associada à acidose. Ele já tinha sido dia 24 para poder ser transportado para a tomografia. Então, a gente indicou CVV-HDF para controle metabólico. Foi associado tecoplanina também. No dia 29/1, diante da foi introduzida a fungina. No dia 31, a gente teve o resultado viu o crescimento de Candida albicans. E, infelizmente, ele abriu um quadro de choque séptico refratário, veio com uma PCR em TV, foi reanimado por 5 ciclos, mas, infelizmente, veio a óbito. É isso, infelizmente. Fazer alguns comentários assim, né, desse paciente. Infelizmente, ele veio a óbito, né? Infelizmente, a autópsia a gente não tem, e o paciente teve só histologia renal. Quer dizer, e a gente acha que, por exemplo, esse quadro, que tudo indica vascular, que você realmente mostrou. Ok, parece que agora está... Que ele não deva estar restrito só ao rim. Né? Esse paciente pode realmente ter feito esse quadro vascular, uma vasculite, de uma forma mais sistêmica. Era muito interessante, inclusive, ver isso, né? Em pulmão e tal. Quer dizer, essa limitação, a gente pode dizer que ela não deverá acontecer daqui a algumas sessões, eu imagino que serão já feitas com autópsia minimamente invasiva. E vai ser ideal que a gente tenha um caso desse, não apenas a gente vendo uma histologia renal, mas que realmente pudesse realmente ver demais órgãos nesse caso aqui. A gente sempre pensa o seguinte, quando a gente faz uma sessão dessa, uma sessão que tem um impacto, inclusive, na forma nossa de raciocinar, no raciocínio clínico também. Mas a gente sempre gosta de aprender também com o caso, para saber como a gente maneja os casos que vêm posteriormente desse paciente. Acho que tem uma coisa de ensinamento aqui, que Gustavo já colocou desde o início, né? A fase inicial do lúpus é extremamente importante do que você vai fazer ali, né? Então, se você tem resposta terapêutica nesse paciente, você mostrou, depois de 6 meses, é difícil realmente ter uma recidiva, coisa desse tipo, não é, Gustavo? Talvez uma coisa dessa a gente possa realmente tirar, talvez, mas a gente não sabe como é que foi realmente o manejo desse paciente nessa fase inicial, mas você chamou a atenção desse ponto. Você concorda com isso? Perfeito, professor. O que eu tinha dito era que essa é uma fase de muito cuidado e muita vigilância, né? Que o paciente abre novos tipos de atividade, então é uma fase que a gente precisa estar bem próximo do paciente e garantir que ele entre o mais rápido possível em remissão, né? Volta um slide aqui. Só uma coisa que eu queria levantar também aqui,
Você falou do leucograma, mas a gente vê ali que esse leuco tem 11% de bastão, né? Porque alguém pode falar, será que foi da pulsoterapia? Lembrando que o mecanismo que o corticoide faz leucocitose é porque ele tira aquelas células que ficam ali na margem do vaso. Então ele faz demarginação de leucócitos. Então quando a leucocitose é por corticoide, não tem forma jovem. Tá? Então isso aqui já indicava para a gente que era provavelmente o processo infeccioso mesmo. E aí, como você falou, depois ele entra no nadir da ciclofosfamida, que vai agir ali entre 7 e 21 dias, mas vai ter um pico no 10º ao 14º dia e começa a ficar leucopênico ali. Muito provavelmente ainda devia ser mais baixo que aquilo, mas como tinha um processo infeccioso, subiu um pouquinho. Né? A gente tem um caso lá no serviço aqui, da Reumato, que é uma paciente com lúpus estabelecido, porque quando começou a falar, eu falei, será que aquele laboratório inicial então estava errado? Porque a gente já teve isso aqui, né? Chegou com FAN, anticorpos específicos, e depois quando a gente foi rever não era nada disso. Já teve mais de um caso, inclusive. Mas a gente tem uma paciente assim com lúpus confirmado, que quando biopsiou ela tinha uma vasculite ANCA associada no rim. E depois a gente fez o antiproteinase 3 dela e foi positivo também, confirmando que... Porque às vezes o ANCA pode dar um falso positivo nesse cenário, tem diversos autoanticorpos séricos aí, né? Mas ela tinha um anticorpo específico também, era um overlap, a gente já mandou para o Congresso Brasileiro esse caso, a gente tem as imagens de histopatologia, depois eu posso até mandar no grupo nosso, é interessante. O que eu queria falar era que, assim, provavelmente pela gravidade desse paciente, é bem possível que ele fosse a óbito aí, talvez em qualquer hospital do mundo, assim, né? Aqui, na USP, na Clínica Mayo. O quadro foi muito grave, muito dramático, de rápida evolução, né? Eu acho que a grande diferença que a gente tem aqui desses outros lugares é porque talvez lá ele teria esse resultado da biópsia com os anticorpos específicos, tudo isso num tempo mais hábil e a gente aprenderia talvez para o próximo caso, né? Aprenderia às vezes retrospectivamente mesmo. Então, essa iniciativa da sessão, a gente está discutindo de forma interdisciplinar e buscando a questão da autópsia minimamente invasiva, eu acho que isso vai ser muito importante, não só para a gente aprender com essa discussão, mas para os próximos casos que vão vir dessa forma também. Deixa eu só aproveitar aqui, eu gosto de passar para você. Aqui, por exemplo, aqui nós temos quantas coisas hoje a gente tem de facilitações que a gente não tinha no passado. Por exemplo, a gente está... Eu acho que nada substitui, do meu modo de ver, as sessões presenciais, tá certo? Para mim é ótimo, presencialmente, mas é uma vantagem você ter o acesso também às sessões online. Vocês viram aqui que o professor César, com essa brilhante discussão que ele fez, radiológica, né, do diagnóstico diferencial da imagem, e mostrando dados ali que eram indicativos de um processo mais infeccioso disso aqui, né? Isso é importante para quem está manejando o paciente, saber como é que vai tratar o paciente. Aí eu quero dizer o seguinte, por exemplo, ele tem uma sessão excelente, que é uma sessão online, para vocês assistirem. Eu sempre tenho dado, mostrado aqui os links, eu aconselho a vocês, né? É uma sessão clínico, como é que se chama? Clínico-radiológica patológica. Então eu acho que vocês devem ficar atentos a essas sessões dia de quarta-feira, meio-dia às 14, viu? Assistir essa sessão e a sessão do professor Washington também. Né? Como é importante você fazer essa correlação clínico-patológica, sempre é enriquecedora. E eu passo para o professor, você, como patologista faz, você encerra. Não, você, eu queria saber, colher o material, fazer um ANCA nesse paciente? Mas... Sim. Sim. Porque, assim, são duas coisas que seriam interessantes. Tanto você coletar esse sangue para fazer esse tipo de exame, quanto a autópsia, que a gente espera que em algum momento venha a ter. Agora, exatamente, porque eu conversei aqui com o professor, ele disse, no quadro de uma vasculite ANCA positivo, possivelmente o quadro pulmonar estaria... Esse paciente tem lesão pulmonar e lesão de pele. Lesão pulmonar e lesão de pele. Além disso, a gente tem um esforço aqui na Bahia, a gente tem hoje um patologista renal trabalhando na rede pública. Sou eu, e não sou patologista renal, eu faço isso como uma coisa acessória. Mas a gente mantém um padrão que
é o seguinte, dentro de 24, 48 horas, vocês recebem, cadê o pessoal de nefrologia, recebem uma notícia do caso. Então, a informação relevante foi passada num prazo de qualquer local. Ok, pessoal, fiquem atentos. O professor Cristiane está ali, que ela não estava quando eu viu. Agradecer e fiquem atentos para a próxima daqui a um mês. Muito obrigado aí a todos.